Olá, que bom estarmos juntos para mais uma reflexão. Olá, sempre uma alegria partilhar a palavra. Hoje a gente vai conversar sobre algo ah, bem profundo, né? Como é que a força de Deus, muitas vezes, ela brota justamente da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Pois é, parece contraditório, mas é o coração do evangelho em muitos momentos. Como Deus age quando a gente se sente pequeno, limitado ou até derrotado, né? Exato. E as leituras de hoje, dessa terça-feira, da sexta semana da Páscoa, elas iluminam muito isso. Com certeza. A ideia é a gente mergulhar um pouco nisso, sabe? Ver como a fidelidade na dificuldade, a confiança na ação de Deus e a força do Espírito Santo nos ajudam na caminhada. Uma conversa leve, mas que toque fundo. Perfeito. Então vamos começar com Atos dos Apóstolos, aquela cena forte. Paulo e Silas, Nossa, fortíssima. eles são açoitados, jogados na prisão em Filipos e ainda por cima com os pés presos no tronco. Uma situação terrível. Sim, limite mesmo. E o que eles fazem? No meio da noite, naquela condição. Eles rezam e cantam hinos a Deus. É de arrepiar pensar É nisso. impressionante. E aqui está o ponto, eu acho. A fé deles não é negar a dor, sabe? Mas é ir além dela. Louvar apesar do sofrimento. Isso é uma confiança Gigante. gigante. E tão poderosa que, bom, a terra treme, as portas se abrem. Mas o mais incrível é o que acontece depois. A conversão do carcereiro, né? Exato. A fidelidade deles naquele momento de fraqueza extrema vira instrumento de salvação para outra pessoa. A luz brilha na escuridão. Fico pensando aqui, todos nós temos as nossas prisões, né? Pequenas ou grandes, medos, desafios, situações que nos paralisam. Sem dúvida. Como é que a gente pode, tipo assim, aprender com Paulo e Silas? Porque, vamos ser sinceros, cantar na dificuldade não é fácil. Não mesmo. E não é para fingir que está tudo bem. Mas talvez o orar e cantar possa começar pequeno, entende? Como assim? Sei lá. Identificar uma dificuldade que a gente está passando agora. E tentar achar um espacinho para Deus ali. Talvez oferecer aquele incômodo com oração, ou procurar um mínimo motivo de gratidão, mesmo que pareça impossível. Ou até partilhar uma pontinha de esperança com alguém. Isso é mudar um pouco o foco, sabe? Dar uma brecha para Deus agir, mesmo que a gente se sinta no fundo do poço. Essa ideia de confiança, de que Deus está agindo mesmo sem a gente ver, me conecta direto com o salmo de hoje. Ah, o Salmo 137. Lindo demais. Aquela frase, vossa direita me salva, Senhor. E a outra, o Senhor completará a sua obra em mim. É uma entrega, né? Uma certeza. É uma confiança madura, eu diria. Não é ingenuidade. Parece que vem da experiência, sabe? De quem já viu Deus agir antes, mesmo que de forma misteriosa. Isso tira um peso, né? Liberta daquela ansiedade de ter que controlar tudo. Exatamente. Liberta daquela angústia que paralisa. Permite respirar fundo e manter a esperança, mesmo quando tudo parece incerto. É ter a perspectiva de que a história maior está nas mãos dele. E hoje em dia, com tanta notícia ruim, tanta instabilidade, cultivar essa confiança é quase um ato de resistência espiritual. É mesmo. Não é passividade de jeito nenhum. É escolher ativamente onde a gente coloca a nossa segurança. É uma decisão. E como a gente pode treinar esse olhar no dia a dia para perceber essa ação de Deus? Olha, uma coisa simples que ajuda muito. No final do dia, parar um minutinho, só um minuto, e tentar identificar um sinalzinho da providência. Tipo o quê? Ah, uma ajuda que chegou sem a gente esperar. Uma força interior que a gente nem sabia que tinha. Uma solução para um probleminha que apareceu do nada. Coisas pequenas, sabe? Notar isso vai fortalecendo a nossa fé na presença dele. Faz todo sentido. E essa presença continua de um jeito muito especial depois que Jesus volta para o Pai, né? Como a gente ouve no Evangelho de João. Sim, a promessa do Espírito Santo. Jesus diz que é bom para nós que ele vá, para que venha o Paráclito, o Defensor, o Consolador. À primeira vista soa estranho, né? Ele ir embora ser bom pra gente. Parece, né? Mas ele explica o porquê. O Espírito Santo tem uma missão clara: convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça
e do juízo. E esse convencer não é no sentido de acusar, né? Não de forma alguma, é mais como revelar a verdade. Mostrar as coisas como elas realmente são aos olhos de Deus. O pecado fundamental é o quê? Não acreditar em Jesus, que é a fonte da vida. Entendi. E a justiça? A justiça é a vitória de Cristo. É Ele voltando para o Pai, mostrando que o caminho dele é o certo. E o juízo? É a derrota do mal. Exato. É a derrota do príncipe deste mundo, daquele poder que tenta nos afastar de Deus. O Espírito Santo nos dá esse discernimento, essa clareza. Nossa, e como a gente precisa dessa clareza hoje. No mundo com tantos valores misturados, tantas vozes gritando. Fundamental. O Espírito é como uma bússola interna. Ele nos ajuda a ver onde talvez a gente esteja se desviando sem nem perceber. E mais importante, ele mostra o caminho de volta, o caminho da conversão. E como a gente pode se abrir mais para essa ação do Espírito no dia a dia, pedir essa luz? Com certeza, podemos fazer um breve exame de consciência guiado por ele. Perguntar com sinceridade: Espírito Santo, onde é que a minha fé está meio fraca? Como eu posso buscar mais a justiça de Deus nas minhas escolhas? Que ídolos, que apegos, que medos estão tomando o lugar de Deus no meu coração? É um diálogo íntimo, então. Muito íntimo. E ele sempre responde, de um jeito ou de outro. Ele é o Consolador, lembra? Ele quer nos libertar. Então, juntando tudo isso, as leituras de hoje, elas não prometem uma vida sem problemas, né? Longe disso. Mas elas oferecem ferramentas poderosas. A fé que resiste, como a de Paulo e Silas. A confiança profunda do salmista. E a presença ativa do Espírito Santo. Exatamente. As nossas prisões, as nossas dificuldades, elas podem se tornar, paradoxalmente, lugares de encontro com Deus. Lugares onde a liberdade dele se manifesta. É aquela frase de São Paulo, né? Que sempre me marca muito. Quando sou fraco, então é que sou forte. Essa mesmo. A nossa fraqueza, quando a gente reconhece e entrega para Deus, não impede a ação dele. Pelo contrário, é ali que o poder dele se revela de forma especial. É a lógica divina que subverte a nossa lógica humana. A força se aperfeiçoa na fraqueza. Isso deixa a gente com uma pergunta para levar para a vida, né? Como é que a gente pode, nas nossas pequenas ou grandes prisões do dia a dia, escolher o louvor, escolher a confiança e assim abrir espaço para o Espírito Santo agir e transformar? É a pergunta essencial, eu acho. Como permitir que a liberdade de Deus floresça justamente onde nos sentimos mais presos? Uma bela reflexão para nossa semana. E se essa nossa conversa tocou seu coração de alguma forma, a gente convida você a curtir, a comentar. Conta pra gente como a palavra ilumina sua caminhada também. Isso, vamos partilhando essa luz. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima!